Olá, olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas e eu sou terapeuta integrativa em formação de psicologia. E já há muito tempo eu cuido de pessoas, cuido de processos terapêuticos, mas hoje eu tô vindo aqui para nós cuidarmos e refletirmos juntos sobre um tema que para mim já é um pouquinho antigo, mas eu venho trazer para a gente refletir, que é sobre a constelação sistêmica e o abuso de poder. Então, primeiro eu estou trazendo isso porque existe uma indignação minha pelo uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta, deveria, né, ser uma ferramenta para ser utilizada apenas em local terapêutico, mas não é o que acontece. Ela vem sendo utilizada em local totalmente averso aonde deveria ser, que são atualmente, já há alguns anos, em tribunal municipal, em processos jurídicos. E é por que eu estou trazendo essa indignação? Porque eu trabalho com pessoas que passaram por relacionamentos tóxicos e abusivos. E quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas que foram vítimas de constante traumatização. E aí, se eu pego uma vítima e uma pessoa, ou o que acontece por vezes, famílias que passam por agressão nesses relacionamentos tóxicos e abusivos, elas acabam sendo também retraumatizadas nesses processos jurídicos, porque essas vítimas elas acabam sendo expostas no tribunal, elas são expostas emocionalmente, não apenas o próprio histórico do processo que é cuidado, mas eles levam ali uma ferramenta que deveria ser específica para a terapia e colocam em exposição a história de todas essas pessoas envolvidas por uma interpretação que eu vou dizer que ela é uma interpretação dúbia e ela é uma interpretação, se a gente está falando de advogados, se a gente está falando de juízes que utilizam a constelação sistêmica familiar para apoiar no processo jurídico, ao meu ver e ao meu olhar, elas estão totalmente equivocadas porque esse não é o lugar. Então, existe uma interpretação e eu quero trazer aqui, fazendo essa reflexão, primeiro, de que a própria constelação sistêmica familiar, ela tem uma interpretação de regras que são muito generalizadas e ela traz uma metodologia que ela é muito retraumatizante. Por quê? Porque ela utiliza de frases prontas, colocando vítimas de agressões e de relacionamentos tóxicos e abusivos, para poder repetir para o agressor que ele a perdoe, colocando então essa vítima num lugar de total culpabilização. E se você ainda talvez não entenda o processo de relação tóxica e abusivo, em especial quando a gente está falando de pessoas que possuem transtorno de personalidade, elas causam nas vítimas questões gravíssimas que a gente vai falar mais à frente nesse vídeo, que trazem uma alteração psicológica, mental, emocional, causando um processo de total desumanização nessa vítima. Então imagine a gente trazendo esse contexto, essa história dessa pessoa que sofreu tantos traumas de inferiorização, de menosprezo, de diminuição, de xingamentos, coisa que não é rara nesses casos de relação tóxica e abusiva. E aí a gente vai para uma terapia em que coloca essa vítima para mais uma vez se sentir
culpabilizada. Então eu trouxe aqui até uma frase que é muito, eu ouço muito e eu mesma posso dizer, porque eu mesma também passei por isso, que é: você está na posição de vítima porque você pediu de uma forma inconsciente, porque você quis de uma forma inconsciente. E isso é totalmente retraumatizante. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para nós refletirmos juntos é que a gente precisa, como eu trouxe já no início, que para a gente abrir uma questão terapêutica como essa, utilizando uma ferramenta terapêutica como essa, mesmo que eu esteja trazendo esse olhar que para mim essa é uma ferramenta que muito fez sentido ao longo de muitos anos, mas em que eu mesma não quis fazer nenhum curso de formação, porque eu sempre senti algo falho nessa ferramenta. E hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza e percepção nesse olhar. Então, aqui, quando eu observo que eu preciso de um ambiente apropriado, eu preciso de profissionais que estejam adequados, ou seja, eu entendo dessa minha ferramenta, mas eu também estou acompanhando o caso do meu paciente. Então, vamos supor que o advogado, o juiz, viesse realmente a utilizar ou venha a utilizar essa ferramenta no Tribunal de Justiça, que isso então venha acompanhado do terapeuta, do psicólogo que está acompanhando o caso do paciente. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é necessário que exista um vínculo terapêutico para poder lidar com emoções profundas. E se você conhece constelação sistêmica, você vai concordar comigo. Estamos lidando com questões muito profundas. Segundo ponto que eu trago aqui, dentro desse assunto de ambiente apropriado e profissionais adequados, em conjunto com o paciente, né? Avaliando tudo isso como um caso muito próximo ao paciente. É que, além desse vínculo, o paciente ele precisa de sentir um amparo, ou seja, uma segurança terapêutica para que ele possa se abrir, para que o processo realmente aconteça, para que isso não seja só apenas uma questão da regra da ferramenta ou algo que está passando apenas na cabeça do terapeuta ou na cabeça do juiz ou do advogado, mas que seja algo integrado, que venha a dar espaço e a dar lugar verdadeiro, não apenas para o olhar de quem está avaliando, mas para o olhar de quem está sendo avaliado. E a gente precisa de olhar isso com muito cuidado. Outro ponto que eu trago aqui, nós, quando estamos cuidando de casos de processo jurídico, sem essa ferramenta, sem colocar essa ferramenta em questão, nós já nos sentimos tensos, estressados. Imagina alguém que está sendo exposto frente a um tribunal, frente a outras pessoas, advogados, juízes, promotores, enfim. Então existe aí muito medo. Essa tensão, ela vem por quê? Porque ela vem de medo de rejeição, porque ela vem de medo de abandono, porque ela vem de medo de humilhação, de medo de traição, de medo de injustiça. Olha só que contraditório. Eu, dentro do tribunal, sendo avaliada através de uma ferramenta terapêutica que não deveria estar acontecendo dentro desse contexto, e eu posso ser levada à injustiça, que é o que acontece. A vítima ela não está num lugar e nem num espaço para ter condições de se perceber, essa percepção profunda do que eu sinto, do que eu acho, do que eu gosto, do que eu não gosto.
Muitas vezes a gente precisa de estar nesse ambiente, que é esse ambiente terapêutico, esse espaço de se sentir seguro, não apenas nesse vínculo com o terapeuta, mas de se sentir seguro dentro, não apenas fora. Então a gente está olhando para isso de uma forma realmente cuidadosa, é isso que eu estou querendo trazer para todos nós refletirmos isso junto, que advogado e juiz não vão dar isso para nenhuma vítima em 1 hora, 2 horas, 3 horas que seja, porque não tem como fazer um vínculo terapêutico, não tem como abrir um espaço de amparo nesse lugar, que é um tribunal de justiça. Por isso que eu digo que existe abuso de poder. Existe abuso de poder pelos juízes, pelos advogados, que estão utilizando essas ferramentas de uma forma totalmente inapropriada, colocando a vítima em um lugar de total pressão, de medo de julgamento e de medo de uma má interpretação, que é o que acontece. Vamos então para o próximo ponto que eu trouxe. Altos cargos, quando a gente está falando de cargos de política, cargos de psicólogo, de terapeutas, cargos de pessoas, né? Cargos, aliás, de profissões que são altos cargos, né? Existe uma grande chance deles serem ocupados por pessoas que possuem transtorno de personalidade narcisista ou sociopatia, chegando até na psicopatia. A gente precisa de lembrar que nós ainda estamos lutando contra o machismo estrutural. Ele ainda é muito forte na cadeia do funcionarismo público. E isso significa que mesmo juízes e advogadas mulheres são machistas. Elas julgam. E isso eu estou falando porque eu atendo vítimas. Eu atendo pessoas que trazem inúmeros casos assim. Então, existe uma distorção dos fatos, existe uma interpretação que é uma interpretação de cada um, mas esses funcionários, se eu tô falando de funcionários que são inadequados, são funcionários que vão deturpar a análise do processo, vão acabar então por incriminar a vítima e vai reforçar a agressão, aprofundando o processo de desumanização que foi anteriormente causada no relacionamento tóxico e abusivo. Então, quando a gente está falando desse tema de constelação sistêmica e abuso de poder, coloquei aqui um alarme para despertar, que daqui 2 minutinhos eu já vou para um outro atendimento. Mas então aqui eu tô trazendo mais um ponto que é, então do que é que a vítima precisa? A vítima precisa justamente da justiça, para que ela se sinta apoiada, porém o que acontece é justamente o oposto, porque quando eu vejo advogados e juízes utilizando a constelação nos tribunais, eu vejo isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É apontar e cutucar na ferida do outro. Não existe essa necessidade para a gente lidar com os processos jurídicos. Processo jurídico ele precisa de ser cuidado conforme a própria teoria advocatícia. A vítima precisa de compreensão para poder elaborar e processar as próprias dores emocionais, os próprios danos emocionais. Isso ela não vai fazer dentro do tribunal em uma única sessão que seja de constelação sistêmica. A gente sabe aqui que existem vários casos que a gente precisa de mais de 1 ano para poder lidar com dores emocionais. Como é que a gente está olhando para um processo em que perante um tribunal eu vou cuidar disso tudo, de toda a questão de uma vez só? A vítima ela precisa de acolhimento. E algo que eu preciso de trazer para a gente poder fechar com chave de ouro esse vídeo,
é falar sobre a distorção cognitiva, aliás, a dissociação cognitiva. A dissociação cognitiva é algo, esse é um termo que a gente aprende na psicologia, e ela é causada justamente pelos abusos, sendo uma sequela enfrentada pela vítima. Então, essa dissonância cognitiva, ela vai causar uma alteração bioquímica cerebral, ela vai causar uma alteração no funcionamento do sistema nervoso e do sistema endócrino da vítima. Ou seja, muitas partes, por exemplo, do cérebro vão ser alteradas, e eu posso dizer, por exemplo, a própria amígdala cerebral, ela aumenta de tamanho, fazendo com que o corpo entre em constante estado de alerta e de hipervigilância. Então, a vítima, ela não tem condições de sair desse estado de alteração apenas com falas deturpadas dessa constelação sistêmica familiar ou pelas regras engessadas dessa ferramenta que vai trazer uma verdade absoluta nessa história da vítima. Então, aqui eu não estou dizendo que a constelação sistêmica familiar ela precisa de ser vetada totalmente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa de olhar para essas regrinhas que uma grande psicóloga minha, não é mais a minha psicóloga, mas ela trouxe algo que é o seguinte: o ser humano não é uma caixinha. Todos nós somos seres singulares, a gente traz as nossas próprias características, não tem ninguém igual. E aí, como é que eu vou pegar uma regra trazendo uma verdade absoluta em uma ferramenta dessas? Onde, porque eu trago às vezes nessa constelação, aparece uma figura onde alguém deita no chão e justamente por conta disso, necessariamente alguém morreu, tá? Então aqui a gente precisa de trazer esse refinamento do que é que eu vou acreditar. Não é para desacreditar dessa ferramenta totalmente, como eu disse, a psicologia ela também é muito nova, a gente também está engatinhando e não por isso ela também é uma verdade absoluta. O que que faz a ciência ser uma ciência? Continuarmos perguntando, continuarmos questionando e fazendo melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, questionando. Será que realmente precisamos colocar regras? E se você é terapeuta, se você atende com a ferramenta da constelação sistêmica, quero muito que você se aprofunde nesse tema, que é dissonância cognitiva, para que você entenda melhor sobre a anatomia humana e a singularidade do ser. Bom, eu vou ficando por aqui. Logo mais eu tenho um atendimento. E é claro, fique à vontade para deixar os seus comentários. Eu sei que você também tem a sua opinião, que pode, obviamente, discordar de mim, mas eu peço apenas respeito nas palavras e na forma de se expressar nos comentários do canal. Eu vou ficando por aqui, deixando você até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!